Buenas, estamos aqui em mais um episódio de Café com Zine e a nossa convidada de hoje é Viviane Pereira. Ela é presidente do Sindicato de Funcionários das Escolas Públicas do Rio Grande do Sul. Eu me lembro quando, em 1994, eu entrei numa escola pública estadual lá em Canela, do lado do hospital onde eu nasci, e começando a estudar no pré-1. E eu estudei do pré-1 até a oitava série. E marca todo o desenvolvimento da gente quando a gente recebe aquela bolachinha ou quando a gente recebe os dias especiais onde tinha arroz doce, ou mesmo alguma arte com alguma bola atrapalhando o trabalho da tia da limpeza. Então, são funcionários que com certeza marcam a vida de qualquer um dos 900 mil jovens que hoje estão matriculados na rede pública estadual. Então, para poder conversar sobre essa categoria de servidores públicos, eu convidei hoje a Viviane Pereira. Então, muito bem-vinda, Viviane. Eu gostaria já de te passar a palavra e pedir para tu te apresentar para nós e contar um pouco da tua trajetória. Sim, tudo bem. Obrigado, Aizine, pelo convite. Nós ficamos muito agradecidos pela tua sensibilidade aí em trazer nós para esse bate-papo, né? Uma classe que é invisível, né? A minoria que é esquecida. E é muito importante o nosso trabalho, né? E nós trazermos a nossa realidade, né? Para a sociedade nos enxergar de uma maneira mais acolhedora, né? Com mais sensibilidade, né? E quero agradecer também aí o público todo, os teus ouvintes, né? Todos esses que estão aí nos assistindo. E eu vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória, né? Começar falando sobre... Eu tenho 14 anos de Estado, né? Então, eu sou presidente, né, do Sindicato de Funcionários de Escola, o Sinfers, é o nosso sindicato. E eu sou servente de escola. Eu sou servidora, né, concursada, servente, mas estou, né, como presidente do sindicato nessa gestão, que para mim está sendo uma experiência única, assim, muito, muito aprendizado, sabe? Muito bom, assim, a gente representar uma categoria, né, tão invisível e que precisa muito de representatividade, né? Eu vim aqui agora, eu tenho aqui uma pauta, um escritor, poeta aqui para te citar, aqui, que é Oliveira Silveira. Ele foi professor, poeta e militante do movimento negro. Oliveira Silveira, ele foi um dos idealizadores da evocação do 20 de novembro, da data da morte de Zumbi. A partir daqui do Rio Grande do Sul, os 12 jovens negros, lá em 1971, se reuniram, né, nesse movimento negro para fazer a evocação dessa data. E essa data foi implantada em todo o Brasil, a partir daqui. E um dos idealizadores foi Oliveira Silveira. Ele foi professor da rede pública, poeta, negro, né? Tem muita obra dele aí, muitos livros, muitas poesias dele aí. E nós não conhecemos. Eu fui conhecer ele agora. Eu não conhecia. Né? Então, para te falar assim, que é muito triste, né, Rosine, porque os nossos heróis, eles não são contados nas escolas. Eles não são. Muitas vezes eles são embranquecidos ou eles são ocultos. A escola não apresenta esses heróis como negros para nós, para a sociedade. Existe uma lei, 10.639, de obrigatoriedade da cultura afro e cultura indígena, a história, que tem que ser aplicado diariamente nas escolas. Isso não é feito. É só dia 20 de setembro, que é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, ou dia 19 de abril, que é o dia do índio. Então, nós temos só aquele dia. A nossa representatividade depois acabou, vamos todo mundo. Né? Então, a escola,
ela é um ambiente discriminatório. Sim. Ela deseduca nesse sentido. A criança negra, ela deve ser trabalhada de uma maneira muito diferente dos outros, dos demais. Porque ela traz toda aquela discriminação desde pequena, toda aquela bagagem, né? Os seus códigos genéticos para a sua vida. E a escola deveria ter um cuidado, trabalhar com isso de uma maneira diferente. Trabalhar a autoestima da criança negra. A criança tem que se enxergar. Isso é uma parte lá da criança. Mas eu vim aqui também contar, já que alguns acontecimentos dentro da escola discriminatórios para com os funcionários de escola, né? Esse cargos intermediários de submissão, né? Há muito preconceito. Em começar, assim, que existe a sala dos professores e a sala dos funcionários. As salas dos funcionários geralmente é um banheiro. Porque no entender, é um Brasil colônia, né? Atualizado. Ao entender, nós não precisamos, né? A gente tem que ter uma senzala só, apenas. Tá entendendo? E tu acha que a escola é um ambiente de aprendizado, de ensino? E por que essas questões não são trabalhadas? Né? Então, já começa por aí, né? Há uma separação. Então, a criança entra para dentro da escola. Muito forte a tua mensagem, Viviane. Eu acho que são situações que não se dão conta, né? Eu tô falando, eu fiquei lembrando lá na minha escola, a sala dos professores e toda aquela elitização que tem naquele espaço, e é verdade, o espaço dos funcionários da escola. É que, Zine, a questão racial, a questão do preconceito no mundo, é uma questão que está encruada, sabe, na sociedade. Ela está muito, sabe, ela é estrutural, né? Então, não que as pessoas não se dão conta e vão tratando isso com naturalidade. É natural oprimir, é natural excluir. A gente vai vivendo, vai, sabe, e nós não se damos conta. Então, isso deve ser discutido aqui, como tu abriu esse espaço, trabalhado, para refletir. Temos que refletir sobre isso. Está errado. A gente não pode naturalizar isso mais. Acho que o mundo não comporta mais esse tipo de situação. Não tem mais como. Precisa ser. Só um pouquinho, para aí. Tem um tema, Viviane, que até eu assinei um abaixo-assinado, não sei se tu ouviu falar, da Rua Barão do Cotegipe, aqui de Porto Alegre, que era um senador lá na época da República Velha, se não me engano, e tinha a votação para a abolição da lei da escravatura que a princesa Isabel sancionou, né? E aí esse barão, acho que eram uns 70 e poucos senadores, ele foi dos meia dúzia que votou contra, que ele não queria que se abolisse a escravidão, como se fosse um capital e uma propriedade privada, né? Naquela lógica da época. E ele se posiciona contrário. E hoje, em 2020, ainda continua tendo um nome de uma rua em Porto Alegre em homenagem a ele, que coisas históricas que começaram a se questionar em função desse movimento dos Estados Unidos que tu citou, né? E tem espaços nessa rua, como, por exemplo, a Sojipa, né? Que também é um clube elitizado, e eles foram procurados sobre a sensibilização em relação a trocar o nome da rua, que é um símbolo, né? Para talvez quebrar um pouco dessa questão estrutural do racismo, como tu coloca. Eu queria te questionar o que tu pensa sobre essas proposições emergentes de mudança do nome, como, por exemplo, essa alteração do nome da rua Barão do Cotegipe. Assim, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que, a princípio, a mudança, ela é dolorida. Ela traz resistência.
muito difícil, né, ter que mudar todo o contexto de uma história, mas eu acredito que nós temos que lutar, né? Nós temos que ir em busca de abrir espaços de diálogo para reflexão em questão, né, em relação a todo esse tema. Não só os negros, sabe, mas os brancos também. Porque sem os brancos a gente não vai conseguir também evoluir, porque o racismo e o preconceito, ele influencia na vida de todos, dos brancos e dos negros. Começar pela violência urbana, pela questão econômica também. Então, eu acho que essas políticas aí, públicas, elas têm que ser discutidas, né? E é que acontece um problema, assim. Eles não querem abrir pauta, né? Nossos gestores, né? Não querem abrir pautas para discussão sobre essas ações discriminatórias. E para eles Viviane, não faz sentido. Desculpa, tu quer concluir? Não, tudo bem, pode concluir. Pode falar. Pode falar. Eu, como engenheiro, sou um péssimo jornalista, viu? Tudo bem, eu também estou um pouco nervosa, até nem entendi muito a pergunta. Eu falei assim. Eu queria te questionar, que a gente está no contexto da pandemia de coronavírus. Sim. Como é que está a situação dos funcionários das escolas públicas nesse contexto de conjuntura de coronavírus e uma talvez possível volta às aulas, né? Estariam preparadas as escolas para poder receber os alunos, enfim, os funcionários estariam recebendo infraestrutura, EPIs necessários para evitar que se prolifere a doença? Zine, é outra situação muito complicada, né? Daí voltamos aqui ao assunto do preconceito e da discriminação e da indiferença, de novo, né? Os professores estão em casa, os alunos em casa. E quem está trabalhando são os funcionários de escola. Pegando ônibus. Nós temos muitos funcionários, muitos colegas que estão no grupo de risco também. Muitos. Há muito tempo não tem concurso público, mais de 15 anos. E as colegas estão perto de se aposentar e tal. E estão convocadas pelos gestores a trabalhar, ir lá abrir a escola e tal. E é muito complicado, né? Porque colocaram nossos colegas, os funcionários de escola, na linha de frente. Na linha de frente da pandemia, né? E para abrir as escolas agora é muito complicado. O Estado não tem dinheiro para bancar todo o IPI necessário para combate e prevenção da Covid-19. Vamos combinar, né? Álcool em gel, né? E os outros todos os IPIs que tem que ser utilizado, máscara para essas crianças. É um período muito difícil, né? Um período de que as crianças vão para a escola doentes, às vezes, né? Por causa do inverno, as crianças assim, ficam muito gripadas, né? Muito doentes. Eu me lembro, assim, que eu ficava no pátio, né? Que muitas vezes a diretora colocava a gente para cuidar dos alunos no pátio, principalmente os pequenos, que eles brigam muito, né? Estão sempre brigando, se agarrando no pau, a gente tem que estar... E eu ficava com 2 papel higiênico no bolso, no inverno, para limpar o nariz das crianças. E às vezes muitas, né, as crianças iam com, né, coriza no nariz, de chinelinho de dedo, né, que a realidade das escolas públicas às vezes é muito cruel nas comunidades. Né? As crianças não têm um casaco para botar. Chegava lá, tinha que ver um casaco. Eu já dei roupa minha para a criança voltar para casa. Então, é muito complicado. Acho que não tem condições. E é um vínculo também que se cria com as crianças, né? Ah, sim, né? É uma questão materna, assim, né? Porque e eles têm, assim, os profissionais né, os funcionários de escola como pais, eles enxergam como, assim, né?
alguém da família, né? Cria um vínculo amoroso, assim, né? Porque como tu falou, né? Quando tu tira a tua lembrança da comida, da bolacha, né? Do arroz de leite, dos dias de... Como é bom, né? E essa associação, né, da comidinha, né, é uma coisa de acolhimento, é uma coisa de amor, de carinho, né? Isso é muito bom. O que mais, assim, nos dá alegria, assim, e felicidade e prazer de trabalhar são vocês, né? As crianças, né, que depois crescem e vão, né, para suas vidas. Isso é tão legal, né? A gente acompanha a trajetória, né? Entra às vezes lá no jardim, né? E depois sai lá na oitava série, né? Já sai grande, já muda a voz, a gente vai acompanhando todo esse desenvolvimento, né? Isso é muito legal, muito bacana. A gente sempre torce para que, né, ver. Às vezes eu vejo eles trabalhando no supermercado, trabalhando em algum lugar, eles, oi tia, tudo bom? Eu fico muito feliz, né? Vou lá, porque, né, é que deu certo, a escola deu certo, né? Eu cheguei a entrar na iniciativa privada, né, os primeiros 2 anos da minha carreira, daí estava na indústria, ganhando dinheiro, só que assim, aquela lógica do lucro a qualquer custo, bah, não me identifico, me sinto vocacionado para coisa pública. E aí, agora, 5 anos no SUS gaúcho, eu fiquei muito revoltado em relação ao pacote do governo Eduardo Leite e a forma, eu entrei no governo Sartori, então a forma que eu vejo os servidores públicos sendo tratados dos bastidores, desde que eu entrei no serviço público, isso me deixa muito triste e ao mesmo tempo muito revoltado, assim, com a minha juventude. Eu vi muitos colegas bons saindo do Estado para procurar oportunidades melhores. E nisso, o Estado que perde, porque o que é do Estado sem os seus recursos humanos, né? É. E aí eu queria te questionar, com a reforma que foi aprovada, como que implica, ou como é visto pela tua categoria dos servidores das escolas públicas, como vocês viram essa questão do pacote? É péssimo, né, para nossa categoria. É horrível, porque nós já ganhamos pouco, né? Como eu te falei, a gente ganha, o nosso piso é 639, né, o básico, piso do Estado, e depois tem aquela complementação, né, que vai para poder ficar junto com o salário mínimo. E é muito complicado. Não tem condições assim da gente sobreviver, né, com esse salário. E esse pacote de maldade foi pior ainda, né? Eu não entendo muito tecnicamente assim a fundo, aprofundado mesmo o estudo do pacote, né? Porque quando eu estava lá, eu estava junto no dia da reunião do Eduardo Leite, quando ele apresentou o pacote, aqueles slides todos lá, eu estava junto lá com a federação, com a FESEX, e o nosso entendimento foi, é porque assim, para nós ficou meio o Estado ainda tem que nos dar ainda uma posição, como é que vai ficar a nossa situação, porque o nosso plano de carreira, assim, ele é extinto do plano de carreira dos professores, tá me entendendo? São planos de carreira extintos. Então, o CEPERS foi lá e fez uma outra combinação, né, com os deputados, né, mas nós não fomos incluídos. E até agora não se falar nada. A gente não, na realidade, a gente não sabe aprofundando esse assunto, como vai ficar a nossa situação. Por enquanto, está igual. Né? O governo ficou de nos dar uma posição, mas depois dessa pandemia, né, nós ia ter uma reunião até com o secretário de Educação e tal, e depois dessa reunião, né, depois da pandemia, né, aliás, não teve, né, condições de nos atender, até porque a gente sabe por quê, mas nós estamos aguardando ainda um retorno, né, em seguida, para ver como é que vai ficar a nossa situação. E aí, como é que vai ficar o funcionário de escola? Nós não somos incluídos. Aliás, nós nunca fomos incluídos em pacote nenhum do plano de carreira dos professores. Né? A gente sempre foi... as colegas foram sempre usadas, na realidade, como massa de manobra, segurar a bandeira para fazer, sabe? Mas na hora de conseguir os seus benefícios e alguma coisa que vai, né,
ser bom para a nossa categoria, nos favorecer, isso não acontece, infelizmente. Ah, que triste. E vocês são uma categoria que tem cerca de 20 mil servidores, né? Em todo o Sim. Rio Grande do Sul, todas as escolas, dos 497 municípios do estado. O que eu queria te questionar é que, olhando para a pasta que eu venho, que é a saúde, quando estava tramitando lá no Congresso a PEC 6 e que ameaçava os direitos dos servidores que estavam em vias de se aposentar, houve um pedido em massa de 1.000 pessoas se aposentarem da saúde, 25% do quadro, e gerou um déficit enorme às vésperas da pandemia. Eu imagino que deva ser um contexto meio semelhante em relação aos funcionários das escolas públicas. E aí eu queria te questionar, como é que os governos têm feito essa gestão na medida em que os funcionários se aposentam e a reposição? Quem acaba fazendo o serviço se não tem concurso aí nos últimos tempos? Pois então, assim, essa pergunta é muito importante, assim, esse tema aí que tu abordou é bem... nós temos um índice gigantesco da doença do trabalho no nosso setor. Porque, além de não haver concurso há mais de 15 anos, existem os contratos emergenciais. Mas esses contratos emergenciais, eles nunca conseguem preencher a demanda. Eu vou te falar uma coisa, para cada um funcionário tem que fazer a limpeza e a merenda para 600 alunos. Aí a gente, vamos pensar assim na nossa casa. A tua mãe ou a tua esposa, tá? Na tua casa, tua mãe tem que cozinhar ou a tua esposa para 5 pessoas e limpar a sujeira dessas 5 pessoas. Não, mas eu também cozinho e também limpo. É bravo, né? 5. Tô tentando quebrar um pouco com o machismo. Que bom, parabéns, olha como a escola fez bem para ti. Então, 5, tá? Vamos fazer uma matemática aqui de 5, tá? Tu imagina 600, fora os setores, né? Tem higienização de banheiros, tem os setores, biblioteca, tem a sala dos professores, sabe? E às vezes, depende do turno, né? Se a escola tem os 2 turnos, os banheiros têm que ser higienizados os 2 turnos, com certeza, né? Hoje em dia, né, que a gente tem crianças que têm doenças transmissíveis, né, tem todo o problema com HIV, nós temos, né, históricos patológicos de patologia grave dentro das escolas, né. A sociedade passa pela escola pública. A escola pública é um... Tem gente, é a sociedade ali, né? Aqueles que não podem pagar, então é todo mundo, né? São vários perfis, né? É uma diversidade de pessoas. E então é muito complicado. Nunca cobre a demanda, nunca. E essas mulheres e esses homens que trabalham nesse setor estão sempre doentes, sempre doentes. Além do assédio moral, da discriminação, da invisibilidade, tem o problema físico, que é o trabalho de repetição. Imagina um panelão ter que cozinhar ali o tempo todo, lavar toda aquela, sabe? Eu conheço um diretor de escola, aqui no bairro da Cruzeiro, aqui perto, eu esqueci o nome dele agora para citar, que pena que eu esqueci o nome dele. Ele é funcionário de escola e ele conseguiu... ninguém mais quis ser diretor da escola, porque é uma área de risco. E ele foi lá bravamente, se candidatou para diretor, porque nosso plano de carreira nos possibilita de assumir direção. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E não tem, ele é diretor, conseguiu. A escola não tem merendeira e não tem servente. Eu não me lembro quantos alunos tem na escola, eu acho que são 700 alunos. Ele faz a merenda, ele limpa a escola e ele é o gestor da escola.
E aí eu queria te questionar sobre esse recorte. E os funcionários públicos das escolas na zona rural, não sei se tu já teve, por toda essa tua vivência, assim, teria alguma coisa para comentar sobre como ficam essas escolas em relação aos funcionários? As zonas rurais das escolas públicas do estado do Rio Grande do Sul também ficam na invisibilidade também, né? Só que as escolas rurais, elas têm um fator muito importante, que é a sua comunidade. A comunidade ajuda muito as escolas. Esse é o diferencial. Eles fazem, tem muito projeto, os pais ajudam muito a pintar a escola, as mães vão lá e se propõem a limpar as escolas. No interior tem muito disso, né? E isso acaba salvando um pouco, né, esse, esse contexto, consegue salvar, né, consegue sanar um pouco o déficit ali de atendimento do setor público dentro das escolas. Então, mas há uma precariedade, sim, porque tem escolas que o Estado não alcança, que é precário. Aí os funcionários e os professores, porque existe muitos bons professores, anjos, né? Existem muitos. Eles fazem o que podem. Às vezes levam comida de casa, a mãe vai lá e prepara o pão feito em casa, a mãe vai lá ajudar na merenda também, a distribuir. Então, há uma parceria da comunidade, né, nesse sentido, nas escolas rurais. Isso eu acho muito bonito. E na cidade grande não tem, né? Eu acho que é porque é muita gente, ou nós não temos esse hábito, talvez, né? A escola, as cidades pequenas, elas são, né? Todo mundo se conhece, né? Existe uma questão assim mais de parceria entre eles, né? De amizade, tudo, se criaram todos juntos, né? Parece que é uma grande família, né? Né? Tu não notou isso? Já trabalhou assim no interior, assim pela saúde, na área da saúde? Tu nota esse Poucas diferencial? vezes eu já fui investigar situações numa escola da zona rural, por exemplo, que tinha o questionamento, o que estava acontecendo que a água estava contaminada, né? Mas Uhum. aí é uma inspeção, é um turno, não é aquele Sim. espaço de convivência. Mas já tive a oportunidade de audiências públicas, onde para convencer, ou enfim, debater com a comunidade da importância de tratar a água. Uhum. Mas eu me lembro que numa oportunidade dessa inspeção, eu cheguei na escola e o objetivo era descobrir o que estava contaminando a água, né? E aí, quando Uhum. fui olhar no terreno da escola, onde era o poço era do lado da fossa séptica, onde ia o esgoto. E aí, provavelmente tu tinha uma infiltração e eles não tratavam a água, daí não removia os vírus, as bactérias, né? Nossa, Então, é, além gente, da tua frase que o Estado produz situações de escravidão, ele também tem essas precariedades em relação à própria saúde da comunidade escolar. Eu queria te fazer uma última pergunta para a gente tentar fazer uma interface com segurança pública. A gente uhum. está em 2020, no contexto da pandemia, talvez hoje, se tu for fazer uma pesquisa de opinião, o que mais vai aparecer na opinião pública é a saúde, né, como preocupação em função da pandemia. Mas antes de iniciar a pandemia, a preocupação era em relação à segurança pública. E talvez a gente tenha muitos territórios onde toda a questão de criminalidade, narcotráfico, o Estado praticamente não chega. Mas uma das vias de o Estado chegar é por meio das escolas, por exemplo. Então, a gente tem escolas nesses territórios. E aí eu queria te questionar, nessa perspectiva dos funcionários de escola que trabalham nesses territórios em que tenha talvez essa vulnerabilidade em relação à perspectiva de segurança pública. O que tu teria para nos contar sobre isso? Bom, boa pergunta também. Boa pergunta. Eu nasci e moro em comunidade. E há uma visão muito distorcida sobre as comunidades. Claro que é nítido e, e existe a violência urbana, existe tráfico de drogas, existe toda a violência aqui.
por esse problema social, né, um problema social, a ausência do Estado, há uma precariedade, um problema muito sério dentro das comunidades. Porém, a escola é um ambiente que é protegido. Protegido. Então, eu trabalhei, assim, muito dentro da Vila Cruzeiro, nas escolas aqui. Às vezes, eles mandavam até os alunos me levar até a parada do ônibus. Os grandes, eles pegavam e falavam, tia, eu vou te levar até a parada, tá? Porque eu ficava sempre, eu gostava de trabalhar sempre os últimos turnos, né? Porque como a servente, ela tem que limpar a escola para o outro turno da manhã. Ou eu chego bem cedo, às 6 horas da manhã, para limpar, ou eu fico até, né, às 6 horas da tarde para limpar, para eles poderem utilizar de manhã as salas de aula limpa, banheiro, tudo limpo, organizado. E geralmente eu sempre ficava por último, assim, né? A servente, as pessoas que limpam, né? É o que limpa, né? Fica por último. E às vezes os alunos ficavam me esperando, assim, para me levar até a parada do ônibus, assim, muitas vezes. Mas eles protegem, assim, sabe? A comunidade em si, né? Toda a comunidade protege a escola, sabe que seus filhos estão lá, cuidados, vão ser alimentados, vão estudar. Então, na comunidade, 90% das pessoas são pessoas de bem, que trabalham, né? E existe, lógico, né, a parte do bolo ali que ruim, né, que optou por outro lado, né? Mas isso é todo um problema social, né? A falta de oportunidade, a discriminação. Viviane, eu queria te agradecer muito por tu ter topado participar desse Café com Zine e dizer que foi muito importante para mim poder ter te ouvido hoje e todos esses relatos que tu trouxe. E eu espero que para minha vou levar isso para minha carreira política, viu? Sim. Vou... É preciso a gente ter uma visão assim mais ampla, né, dessa questão discriminatória, né, do preconceito. Isso tem que ser combatido e discutido, né, aqui dentro da escola. Acho que tem que mudar muita coisa e isso é para já, né, porque a humanidade não vai para frente se isso não acontecer. Não tem como. Não tem como ser uma nação, né, de primeiro mundo, não tem como evoluir. Né? Eu acho que isso tem que ser discutido e resolvido de maneira, assim, efetiva, né? Com políticas públicas e efetivas, ações afirmativas, né? Eu acho que tem que ter uma reparação de danos aí, né? Vai ser uma luta muito grande, né? Mas a gente tem que começar a plantar sementes, né? Plantar Enquanto sementes. tiver essa desigualdade na sociedade, a gente tem que criar uma desigualdade jurídica até que se equilibre, né? É verdade. Bueno, eu queria te agradecer muito e assim, dizer que tu continue levantando a voz, representando a tua categoria, que eles precisam muito de uma mulher que nem tu, que esteja à frente e que possa estar levantando essas necessidades com bastante ênfase e força nesses espaços que tu tiver, né, em reuniões com o governador, tirar da invisibilidade essa categoria, por tudo que tu relatou aqui na nossa conversa, que tem sofrido, né, frente aos diferentes governos. Então, te agradecer e te desejar um forte abraço. Eu também quero te agradecer. Tu me desculpa aí que eu fico um pouco nervosa, assim, né, em ter que falar, assim, né, nessas plataformas, assim, de Zoom e tal, mas a gente tem que se modernizar e é isso aí. A gente tem que falar, né, do nosso jeito, né, da nossa maneira, né. Eu acho que a gente tem que ser respeitado também pelo nosso jeito, né,
tal, é essa maneira que a gente tem de se expressar, né? E vamos que vamos. Muito obrigada. Aí, tamo junto. Nem falou super bem, nem deu para perceber nada. Se não tivesse contado, nem ia saber. Então tá, um beijão, Viviane. Um abraço aí para vocês. Obrigado, viu? Muito obrigada. Tchau. Tchau.